cucu de que sucupira. Mas é um prazer o Hugo vir aqui e ele vai trazer um assunto que nós estávamos discutindo, que especificamente aqui na UERJ, essa parte de bioinformática estrutural, modelagem molecular, né, dinâmica molecular, é uma coisa muito pouco explorada, inclusive no Instituto de Química. E o nosso programa também, eu acho que não tem ninguém trabalhando com isso, provavelmente um ou outro trabalhando em colaboração com alguém lá do fundão. E o Hugo é uma das pessoas que tem mais, o que eu conheço, que tem mais experiência nessa área, que vem trabalhando nessa área há vários anos. O Hugo tem a sua graduação em farmácia pela UFRJ, né, e fez o seu PhD na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, orientado por um colega aqui, que está sempre aqui presente, o professor Jorge Guimarães. Atualmente, o Hugo é professor associado da URGS, coordena o programa de Biologia Celular e Molecular da URGS, do Centro de Biotecnologia da URGS, né? Esse programa, junto com o nosso, hoje em dia ele é um programa 7, né? Junto com o nosso, a gente tem trabalhado bastante em colaboração lá na CAPES, né? O Hugo foi bolsista de produtividade do CNPq, ele foi afiliado da Academia Brasileira de Ciências, e ele vai nos falar hoje, né, na sua experiência em bioinformática estrutural, em biologia molecular, sobre a estrutura 3D de carboidratos, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um assunto que vai despertar muito interesse de vocês, especialmente na nossa área de trabalho, que abrange tantas disciplinas diferentes e que, no caso da biologia estrutural e da bioinformática estrutural, faz toda a diferença. Hugo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Fique à vontade aí. Cris, muito obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês. Da última vez que eu vim participar dos seminários, que eu fui presencialmente na UERJ, faz alguns anos, e, infelizmente não há presença física, mas já confirmo a participação numa futura oportunidade que a gente puder sentar junto para conversar presencialmente, encontrar as pessoas. Eu tenho tentado conversar com as pessoas quando nessas oportunidades sobre o trabalho que a gente tem feito acerca de estrutura de carboidratos. Hoje eu estava pensando, já tem uns 20 anos que eu comecei nisso no doutorado por provocação do professor Jorge, meu orientador no doutorado, e a partir daí isso acabou virando uma das minhas principais linhas de pesquisa. Então, desde 2002 a gente trabalha com esse tema. Vou explicar por que isso é um tema um pouquinho particular, e alguns dos desafios, mas eu não vou seguir muito uma lógica cronológica ou, enfim, ou retrospectiva, não. Vou tentar dar uma ideia do problema e das coisas mais recentes que a gente está fazendo, dos caminhos que a gente está tentando dar para esse assunto. Então, aí, eu vou fugir o máximo possível de comentários técnicos, metodológicos, alguma coisinha eu vou mostrar para dar uma ideia, mas aí no final, se alguém tiver curiosidade, o detalhe, qualquer elemento de metodologia, de procedimento que alguém por acaso tiver dúvida. Então, enfim, um pouquinho sobre por que a gente fala de estrutura 3D e não simplesmente falar estrutura, e o que a gente entende, para onde é que a gente está pensando em ir. O primeiro ponto que eu acho que é importante ter clareza é o que a gente chama de bioinformática estrutural, né? Em oposição ao que a gente chamaria talvez da bioinformática tradicional, que a gente conhece mais, como genômica, transcriptômica, filogenia, biologia de sistemas, que são técnicas cujo objeto de trabalho ele majoritariamente uma sequência de nucleotídeos, de aminoácidos, ou até um acesso a banco de dados. No caso da bioinformática estrutural, a gente está falando da estrutura 3D das moléculas envolvidas. Então, ao invés de ter uma sequência de nucleotídeos com caracteres lineares, eu tenho um conjunto de coordenadas no espaço cartesiano. Então, se eu tenho uma proteína com 1000 átomos, eu tenho 1000 linhas num arquivo, cada linha tendo coordenadas x, y, z. Então, a gente já pode imaginar que o volume de informação ele é muito superior ao que a gente teria com uma sequência de aminoácidos, né?
ao invés de ter, digamos, 100 caracteres para cada aminoácido, eu passo a ter milhares de linhas, cada linha com várias colunas com as coordenadas desses átomos. Quer dizer, na prática, os processos bioquímicos que a gente estuda, eles são determinados por moléculas que são entidades tridimensionais. E isso permite que a gente entenda vários fenômenos. Uma observação que eu acho que a gente muitas vezes não se dá conta acho que uma parte das pessoas da nossa área tem noção de que quando a gente faz uma inferência de função a partir de uma sequência, essa inferência está baseada na similaridade de sequências. Então, se duas sequências são parecidas, a função deve ser parecida. O que a gente está fazendo, na verdade, por trás disso é inferir que a estrutura é parecida. Então, se a sequência é parecida, a estrutura é parecida, logo a função é parecida. Só que, só para dar um exemplo de como que isso é uma estratégia que tem suas limitações, a gente tem muitas vezes estruturas muito parecidas que não têm sequências parecidas. E isso pode ser, por exemplo, uma convergência evolutiva de folding ou uma divergência evolutiva tão ancestral que a gente não consegue mais detectar similaridade de sequências, né? Então, esse é um ramo da bioinformática que tenta abordar esses problemas com a sua estrutura tridimensional. A questão é que não é só tridimensional, mas, na verdade, ela é principalmente quadridimensional, porque essa forma ela varia em função do tempo. E aí a gente está se referindo à flexibilidade molecular. Eu usava a analogia até um tempo atrás de um filme. Então, o filme é a flexibilidade, é a forma 4D, e o quadro do filme é a estrutura 3D. Mas a gurizada na geração Netflix, eu acho que não sabe mais o que é um filme físico, a película do filme com as fotos fazendo os quadros. Então, essa analogia talvez não funcione tão bem. Então, talvez a gente pensar no filme do Netflix como se fosse a nossa história, quadridimensional, então ela está evoluindo com o passar do tempo. Quando você dá um pause, então você tem uma imagem estática tridimensional. Então, seria essa a diferença. Eu estava lembrando, quando eu estava organizando a apresentação, de um comentário do professor Eliezer, que me orientou durante o mestrado, doutorado, deve ser conhecido de uma parte de vocês. E quando eu comecei a falar de dinâmica molecular no fim dos anos 90, lá com ele brincava, quer dizer, que eram moléculas, não eram duréculas. Então, enfim, no português faz sentido, no inglês não funciona, mas é para enfatizar que as entidades são flexíveis e que isso tem um monte de impactos funcionais. Espero convencer você disso um pouquinho hoje. Para quem não está familiarizado com esse nome, talvez ajude, foi bom que a Cris tocou um pouquinho nesse tema. A gente fala de bioinformática estrutural, a gente está falando de interfaces grandes com o que a gente chama de modelagem molecular, alguns chamam de biofísica computacional, química teórica, química medicinal, biologia computacional. Então, são áreas que se sobrepõem muito e, às vezes, elas tratam mais ou menos dos mesmos temas. Tem algumas particularidades, mas elas se convergem fortemente. Dito isso, vamos pegar alguns exemplos de como que carboidratos podem, da importância funcional de carboidratos, né? Porque a nossa formação de graduação, principalmente em bioquímica, ela ainda tem uma memória muito forte de que carboidratos têm um papel estrutural e energético. A gente vai pegar o Leninger, os livros principais de bioquímica, até o Albert, o papel central de carboidratos ainda costuma ser, nesses materiais didáticos, estrutura e energia. Só que cada vez mais fica claro que açúcares têm um papel funcional muito amplo em uma pletora de processos moleculares. Esse aqui é um exemplo interessante de uma família de proteínas muito, muito particular, chamada serpinas, inibidores com mecanismo de inibição muito, muito particular, em que a serpina ela tem uma alça aqui vermelha que ela funciona como uma isca para uma protease. A protease cliva essa alça, só que essa alça não se dissocia do sítio catalítico da serpina e transloca a protease de um polo ao polo oposto da serpina, se inserindo nessa folha beta em azul, e essa inserção libera uma energia significativa que permite a desnaturação dessa protease comprimida contra a serpina, uma inibição irreversível. Tem um monte de serpinas na natureza, isso evolutivamente é presente em todos os ramos da vida, e essa especificamente, ela tem uma glicosilação nesse hairpin, nessa região. É só um monossacarídeo, uma N-acetilglicosamina. As serpinas, elas estão em equilíbrio entre duas formas. Uma que é inibitória e uma que não é inibitória, que é chamada de latente, em que o loop ele se insere nessa região sem a ligação à protease, tornando a proteína inativa.
O que se sabe nesse caso é que se eu removo essa glicosilação, eu desloco o equilíbrio da serpina da forma inibitória para a forma latente. A gente pode ver aqui, né, usando uma curva de desnaturação, a proteína nativa está aqui em azul e ela deglicosilada está aqui em vermelho. Então, eu mudo enormemente a estabilidade da proteína porque ela está vindo daqui para cá. Então, a ação a disponibilidade da serpina como elemento inibitório, ela depende intrinsecamente da presença de carboidratos. Eu regulo essa transição conformacional com um único monossacarídeo. Tem vários casos assim. Esse é um caso um pouquinho particular, pensando em plasticidade neuronal, que uma linhagem neuronal foi transformada com uma fucosiltransferase. Então, eu estou adicionando só uma fucose em algumas proteínas dessa linhagem. E a gente pode ver aqui, na imagenzinha das células, ou aqui, que adicionar uma fucose aumenta enormemente o comprimento dos neutritos, incluir a ramificação desses neutritos dessas linhagens celulares. Então, quer dizer, um único monossacarídeo modulando a plasticidade do desenvolvimento do tecido neuronal. Um caso talvez um pouquinho mais fancy, que combina metodologias muito elegantes, o avanço da glicogenômica. Eu posso, por exemplo, isso é uma realidade, o trabalho já está um pouquinho antigo, mas com espectrometria de massas eu consigo identificar os monossacarídeos associados pelo padrão de fragmentação deles, identificar cada um desses monossacarídeos e, buscando em genomas já anotados, achar genes associados ao metabolismo desses monossacarídeos e, inclusive, chegar ao ponto de localizar as regiões gênicas onde estruturas complexas são formadas. E isso pode ser muito interessante, porque se eu consigo associar os genes responsáveis pela síntese não só dos monossacarídeos, mas da estrutura desses produtos naturais, eu posso agora clonar construir um cassete gênico sintético que me permita transformar bactérias para produzir esse tipo de produto natural na bactéria, ao invés de eu ter que purificar ele de plantas. Em alguns casos, temos exemplos bonitos sobre isso. Mesmo anticorpos, agora, enfim, no caso da pandemia, um tema um pouco mais quente, anticorpos são glicosilados. E dependendo do padrão de glicosilação, eu tenho, enfim, a função nativa do anticorpo e eu posso ter formas patogênicas desses anticorpos. Por exemplo, se eu tiro galactose desse anticorpo específico, isso já começa a gerar impactos patogênicos. Se eu retiro fucose, eu começo a ter efeito pró-inflamatório. E se eu adiciono ácido ciálico, eu tenho efeito anti-inflamatório. Provavelmente aqui estou mimetizando o Cialil-Lewis. Então, modulando a estrutura sacarídica desses anticorpos, eu posso, inclusive, gerar respostas frente a processos imunológicos. Essa é mais uma curiosidade, foi publicado no passado na Nature, eu achei muito interessante. Eu estou conseguindo, com uma técnica que eu não vou saber explicar para vocês direito, tirar fotos de carboidrato, de oligosacarídeos. Isso é literalmente, entre aspas, uma foto, não é uma foto no sentido formal dela, mas é uma imagem real do polissacarídeo e as nuvens aqui correspondendo a monossacarídeos específicos que estão aqui. Os azuis são N-acetilglicosaminas e os verdinhos são manoses. Então, isso mostra o avanço técnico e como que a gente já consegue observar algumas coisas que até pouco tempo atrás eram impossíveis, praticamente, inviáveis de serem observadas. Eu vou voltar a essa dificuldade de estudar açúcar já já. Tá? Então, assim, quais particularidades eu tenho no estudo de açúcares em relação à proteína? Porque a gente pode dizer, eu estudo açúcar junto igual eu estudo a proteína, e não. Na verdade, isso não funciona bem. Um primeiro ponto é que, assim, o código genético ele é basicamente universal. Então, se eu conheço os 20 aminoácidos, eu conheço as proteínas como um todo, como elas existem na natureza, tirando algumas particularidades, alguns aminoácidos modificados. Se eu quero conhecer a complexidade de carboidratos na natureza, como eu conheço de proteínas, eu estou falando de pelo menos 100 monossacarídeos diferentes. Então, eu já tenho muito mais diversidade química em açúcares do que eu tenho em proteínas. Mesmo embora, né, em um único organismo eu não tenha toda essa diversidade. Talvez eu esteja uma dezena ou duas se olhar um organismo isolado. Mas isso varia de organismo para organismo, então isso gera uma dificuldade de entender o todo do que eu tenho na natureza. Não só isso, mas dois aminoácidos eles estão sempre ligados de uma única maneira. Dois monossacarídeos podem estar ligados de várias formas diferentes, né? Pensando que um monossacarídeo tem a forma alfa e beta, D e L, e eu tenho ligações entre múltiplos átomos do sistema. Ainda tem alguns mais complicados, eu vou mostrar uns exemplos no final.
Então, tem uma complexidade de estruturas químicas que podem ser geradas muito grande, muito maior do que eu tenho com aminoácidos. Isso cria alguns desafios na hora de estudar essas moléculas. Um fenômeno que tem interessado a gente bastante, eu vou voltar a ele também um pouquinho mais na frente, e pode parecer meio estranho nesse momento, mas para vocês, isso é uma propriedade única de carboidratos e é chamado de equilíbrio pseudo-rotacional, ou em inglês também a gente tem a expressão puckering. Essa expressão eu nunca consegui traduzir direito. Mas a ideia é que assim, esses anéis eles têm várias formas. Né? A gente vê na química orgânica 1 que podem ser botes ou cadeiras, e na verdade tem muitas outras. E isso é tão complexo que se representa isso na superfície de um globo, sendo que cada ponto na superfície do globo é uma conformação diferente. As duas principais são a gente tem a cadeira, que são duas, né, que estão aqui nos polos, mas eu tenho outras que estão aqui em cima. B é de bote, E é de envelope, H é de half chair, S é de skill boat. Eu tenho outras conformações que podem ocorrer em alguns casos. Mesmo cadeira, não é uma só, né? São duas. A nomenclatura não é complicada. O 4C1 é porque o átomo 4 está acima desse plano e aqui o 4 está abaixo do plano. Então, é 1C4, 4C1. Esse polo pode estar representado aqui em cima e esse polo está representado aqui embaixo. Então, essa forma aqui à direita, coloridinha, é uma maneira de representar isso planificada. A gente está pegando mais ou menos como se fosse um mapa mundi, né? A gente abriu o globo, colocou num plano, e agora cada ponto é a energia de cada conformação. Então, eu posso gerar isso computacionalmente. Eu sei que algumas conformações são proibidas. Eu tenho uma aqui que é a principal favorável nesse caso, essa cadeira. Eu sei que a outra cadeira ela praticamente não aparece nesse monossacarídeo, isso é glicose, então ela fica só nessa cadeira, mas eu vejo, às vezes, alguns estados intermediários. E aí é que eu posso dizer que, por exemplo, se eu tivesse uma interconversão entre as duas cadeiras, eu sairia daqui para cá, para cá, para cá. Então, eu tenho um vale aqui. Para alguns açúcares, eu tenho as duas cadeiras coexistindo, e essa é uma coisa que a gente está tentando estudar também, eu vou voltar depois a isso. Mas, então, essa é uma outra propriedade muito particular de açúcares que eu não tenho em proteínas. Eu encontro a mesma coisa, por exemplo, em pentoses. E isso no DNA está associado a algumas das conformações que o DNA pode adotar. Para complicar ainda a nossa vida, açúcares são encontrados na natureza em formas conjugadas, então eu tenho, por exemplo, ligado a um triterpeno formando saponinas, eu posso ter glicoflavonoides, glicochalconas, glicolipídios, gangliosídeos, como uma família específica de glicolipídios, obviamente ácidos nucleicos, glicoproteínas, etc. Hoje eu não trouxe assim, exatamente exemplos de glicoproteínas, porque talvez até uma reflexão para compartilhar com os alunos. Já há algum tempo, conforme eu fui percebendo uma redução no acesso a recursos, eu fui deslocando nossos objetos de trabalho de coisas mais complicadas computacionalmente, que envolvem computadores mais poderosos, para algumas coisas menores em tamanho, que me permitem trabalhar mesmo em situações de recursos menores e manter o estado da arte da metodologia. Então, eu vou falar um pouquinho mais de açúcares pequenos do que de coisas um pouquinho maiores. Mas a gente consegue trabalhar numa boa, temos trabalhos variados com esse tipo de sistema também. Essa variedade química toda, ela faz com que alguns autores, trabalho já um pouquinho antigo, não tem exatamente um acompanhamento se isso mudou com o passar do tempo, mas há uma estimativa de que o glicoma, a informação química associada ao glicoma, ela seja ordens de grandeza maior, essa escala logarítmica, do que com os outros biopolímeros biológicos, né? Com proteoma, transcriptoma, genoma. E isso, grande parte, a gente não só não compreende, como é muito difícil acessar essas informações. Como eu vou comentar já adiante também, obter uma glicoproteína na sua forma nativa para estudar ela é bem complicado em muitas situações. É inviável purificar essas glicoproteínas das formas nativas. Pensem que eu tenho uma glicoproteína específica no transgolgi. Como é que eu vou conseguir proteína em quantidade suficiente para passar na espectrometria de massas, ter a estrutura da glicana precisa? É um desafio instrumental bastante grande. E uma curiosidade nesse processo, né, que aqui eu estou falando de 3 biopolímeros que têm síntese baseada numa referência, que é o DNA. Carboidratos não tem uma referência, depois a gente pode até falar um pouquinho disso, é uma situação bem particular. Então, isso gera uma diversidade química ainda maior. Uma glicoproteína não é sintetizada como uma única glicoproteína, mas como múltiplas glicoformas, na qual eu tenho pequenas variações na composição sacarídica. Então, eu tenho uma proteína que tem um açúcar a mais, um açúcar a menos, isso gera uma heterogeneidade
numa mesma proteína, quer dizer, a parte proteica é igual, mas a glicídica não. É um dos motivos que, em alguns casos, no gel de eletroforese tem uma cauda embaixo da banda, e essas múltiplas formas elas podem ter propriedades biológicas diferentes. As glicoformas variam de tecido para tecido, de célula para célula, ou mesmo de momento metabólico do indivíduo, se ele está, por exemplo, sob uma inflamação crônica ou não. Então, isso gera uma heterogeneidade de informação muito grande. Bom, o principal banco de dados no mundo que tem informação sobre estrutura tridimensional de proteínas é o PDB, o Protein Data Bank. Talvez uma parte tenha ouvido falar já nele. E os carboidratos são das biomoléculas menos presentes no PDB. A informação é muito rara no PDB sobre carboidratos. E não havia assim, um levantamento sobre o que a gente tinha, na verdade, de informação sobre carboidratos no PDB, uma análise crítica dessa informação. Então, a gente finalizou um trabalho, foi publicado no ano passado, em que a gente estudou todo o banco de dados, a gente literalmente baixou todo o PDB, na época acho que era coisa de 150 mil estruturas, e a gente analisou todo ele para caracterizar o que a gente tem de informação sacarídica no PDB ou não. Isso é um pouquinho complicado, porque açúcares têm sérios problemas de qualidade experimental na cristalografia. Tem estimativas que sugerem que pelo menos 1/3 da informação sacarídica no PDB tem erros sérios, o que é muita coisa. Então, a gente foi fazer um filtro, uma análise fina sobre isso. Então, assim, tem algumas conclusões muito emblemáticas que ajudam a gente a entender por que esse é um problema importante de ser estudado. Essa é uma tabela que organiza os carboidratos em função da resolução do experimento de origem, né? Lembrando, quanto menor esse valor, melhor. Ele representa a distância que eu posso definir inequivocamente no experimento. Então, se eu tenho um R muito alto, eu tenho distâncias muito grandes de erro. E a gente observa que a maior parte do PDB está associada a informação de média para baixa qualidade. E isso impacta o tipo de informação que a gente pode extrair desses experimentos. Eu vou mostrar daqui a pouco um caso em que o dado ele pode mudar mais de 6 vezes até, dependendo se a gente pega uma informação de qualidade melhor ou pior. Então, o fenômeno que eu estou querendo observar, eu posso, na verdade, estar olhando um artefato e não um fenômeno factual baseado no PDB. A coisa fica um pouquinho mais complicada. Se a gente olha agora em termos da complexidade do oligosacarídeo, eu tenho 2/3 da informação no PDB concentrada em monossacarídeos. 2/3. Então, se eu quero ver a forma como açúcares se ligam experimentalmente, eu tenho só 1/3 da informação do PDB, ainda sujeito ao problema da qualidade. Então, isso é um problema sério. Eu tenho muito pouca informação experimental sobre como açúcares se ligam. Adicionalmente, a maior parte da informação do PDB está concentrada em 6 monossacarídeos praticamente. Quase N-acetilglicosamina, glicose, manose e ídel. Aí, com quantidade muito pequena de xilose, ácido siálico, raminose. Então, uma informação altamente concentrada em carboidratos de baixa complexidade, em poucos açúcares e de qualidade média para ruim. Tá? Se a gente olhar esse caso agora, esse 1/3 aqui que tem ligação entre açúcares, a gente vê que metade desse 1/3 é só uma ligação do tipo beta 4, principalmente pela ligação entre N-acetilglicosamina e N-acetilglicosamina. Um dos motivos para isso é que essa é a ligação, são os primeiros 2 disacarídeos em glicoproteínas. Os outros são manoses, são maiores, muito flexíveis, não aparecem no cristal. Esses 2, eles aparecem com alguma frequência na cristalografia. Então, a gente tem uma superpopulação dessa informação. Mas se a gente sai da beta 4 e vai para outros, a gente tem uma informação muito baixa, muito pouco frequente da forma como açúcares se ligam em alguns outros tipos de ligação. E algumas ligações a gente tem só dezenas de pontos experimentais. Se a gente comparar isso com proteínas, a gente está falando de centenas de milhares de pontos experimentais, isso é muito, muito pouca informação. Isso, na prática, significa que a gente precisa de outros tipos de metodologias que não a cristalografia para acessar essas informações e que, em muitos, simplesmente não tem essas técnicas adicionais como técnicas computacionais. Alguma pessoa poderia começar a refletir de que isso aqui está assim porque é a ligação mais frequente na natureza. E não é o caso, né? Que, na verdade, o problema aqui é que a gente tem muito pouco ponto experimental. Então, eu não posso começar a concluir que essa é mais frequente do que as outras, porque simplesmente o volume de dados que eu tenho é muito, muito pequeno.
Eu tinha mostrado antes aquela questão do puckering, quer dizer, a torção do açúcar. Esse é um tema que nos interessa particularmente. A gente já sabe, por exemplo, a gente observou nesse trabalho, é que se eu pego estruturas de média para baixa resolução e estruturas de alta resolução, a quantidade de resíduos distorcidos pode aumentar em 6 vezes. Então, se eu estou vendo resíduos distorcidos no meu cristal e na estrutura de resolução média para baixa, e isso é provavelmente um artefato experimental, não é um fenômeno fisiológico. Se a gente olhar agora só para estruturas de alta resolução, cada pontinho desse é um açúcar no PDB. A linha vermelha define o que é a cadeira normal, aqui, e aqui é a fucose, a cadeira invertida. Eu botei justamente como um exemplo. Então, tem uma cadeira aqui que é diferente dessas daqui. E não há, na verdade, a cadeira oposta em nenhum desses 3 casos. São açúcares muito rígidos. Só que eu tenho um monte de pontos em regiões muito rígidas, distorcidas. Até tenho pontos que mostram uma cadeira invertida, e ela não é invertida nunca em solução, a glicose, por exemplo. Ela nunca está nesse ponto em solução, ela só está aqui. E por que ela parece torcida no PDB? A gente está falando de estruturas de alta resolução, de alta qualidade, então isso sugere que não é um problema experimental, que na verdade isso é uma questão fisiológica. Então, a nossa estimativa é de que em torno de 10% dos resíduos talvez esteja distorcido fisiologicamente. O porquê disso é uma incógnita. Alguns autores sugerem que isso está relacionado à atividade enzimática, então que é uma conformação que uma enzima precisa para poder processar aquele monossacarídeo. Mas a gente não tem ainda muitos mecanismos para estudar isso com mais detalhes. O que a gente pode fazer, por exemplo, é sobrepor esses pontos àqueles mapas de energia que eu mostrei antes. E a gente vê, em alguns casos, que eu tenho alguma concentração de pontos em regiões de mínimo de energia local, enquanto essa é a global, essa é um outro estado conformacional, aqui é outro, aqui também eu tenho, por exemplo, um mínimo local com algumas conformações no entorno, mas tem um monte de pontos que são regiões que deveriam ser proibidas. E por que isso está acontecendo? É uma enzima que está promovendo uma mudança conformacional, um receptor que está distorcendo o açúcar, ou é, por exemplo, um evento raro que está sendo captado no cristal, ou é um artefato desse experimento, a gente não sabe. E, inclusive, uma das tarefas, que é a última coisa que eu vou mostrar, a gente está tentando desenvolver ferramentas para estudar isso com alta fidelidade. Em resumo, por que a gente, então, não vê muita informação sobre açúcares? Por que o Leininger não tem muito dado que mostra muita glicoproteína aparecendo? Por que o Alberts não mostra muita imagem de proteína com açúcar ligado? Por que a gente não escuta, fala muito em glicosilação? Até que mais recentemente, não sei se no Twitter de vocês isso tem aparecido, mas como as proteínas de superfície dos vírus são frequentemente glicosiladas, então agora com o Covid está um monte de gente simulando o Covid ou proteínas do Covid glicosiladas. Então a gente vê a proteína com os penduricalhos e o açúcar. Então até agora ficou um pouquinho mais frequente, mas não é. Assim, alguns dos motivos por que a gente não vê isso, porque o PDB não tem muita informação. O primeiro é que o principal mecanismo de produção, meio de produção de proteína recombinante é E. coli, e E. coli não glicosila. É uma das poucas bactérias que não glicosila proteínas, porque bactérias sim glicosilam proteínas. Eu até posso transformar coli para glicosilar, mas é uma transformação que vai produzir uma glicana de bactéria, não de mamíferos, de eucariotos. Eu posso migrar para leveduras, mas essas glicanas de leveduras também são diferentes de humanos. Elas têm semelhanças, mas têm algumas diferenças. Mesmo que eu produza em leveduras, ou intestino de insetos, ou outro meio eucariótico, açúcares são muito flexíveis, e essa flexibilidade dificulta muito a cristalização. Então, normalmente, os cristalógrafos removem a glicosilação da proteína antes de tentar cristalizar. Pode ser usando uma enzima ou uma solução com ácido trifluoracético que remove quimicamente também as glicanas das proteínas. Mesmo que o cristalógrafo não queira tirar, normalmente a densidade eletrônica que se obtém é muito difusa. Quer dizer, o que quer dizer isso? Uma cristalografia de raio-x, como metodologia, ela não vê o átomo, ela vê a densidade eletrônica ao redor do átomo. Se eu tenho muita variação conformacional no cristal, eu tenho uma densidade eletrônica que se distribui ao redor dessa variação conformacional. Então, eu não sei, na verdade, onde o átomo está. Se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui. Eu tenho um erro muito grande na posição atômica, e isso favorece conformações torcidas ou que não são observadas em solução. E alguém um pouquinho mais espertinho podia pensar em abordar esse problema por RMN, que, em princípio, resolve a questão de moléculas mais flexíveis. Só que mesmo no RMN, como são moléculas muito flexíveis,
eu tendo a não conseguir resolver esse problema. Para quem conhece um pouquinho, eu não consigo muitos sinais GNOIs para resolver essas estruturas, e mesmo que eu consiga, as estruturas que são geradas são médias que não representam dados de solução muitas vezes, né? Para dar um exemplo, se eu tenho uma conformação em 0 graus e outra em 180 graus, a média disso não representa nenhum dos dois. Então, isso é um problema muito grande para açúcares, de forma que a gente, na verdade, não tem uma ferramenta experimental para resolver esse problema da estrutura de açúcares. Tá? Esse é um problema em aberto. Uma das formas de contornar isso, e na minha experiência ela consegue gerar modelos de altíssima acurácia, muitas vezes, é usando métodos computacionais. Métodos da modelagem molecular, enfim, dentro da informática estrutural. Essa figurinha está há uns 10 anos desatualizada, mas eu gosto dela porque ela mostra os 3 níveis principais de resolução que a gente pode ter com o método computacional. A gente tem um nível de maior resolução, que é da química quântica, né, Quantum Chemistry, onde eu estou olhando o elétron. Né? Essas coisinhas coloridas são os orbitais moleculares. Eu tenho um nível intermediário, que a gente chama de mecânica clássica ou mecânica molecular, quer dizer, aqui é a física quântica e aqui é a física clássica, a física do Newton mesmo, que a gente vê no 2º grau, onde eu tenho como unidade de cálculo o átomo. Então, aqui eu estou olhando o elétron, aqui eu apaguei os elétrons e estou olhando só os átomos. E esses átomos estão ligados usando algumas funções que eu já vou mostrar mais ou menos como é que são. E eu tenho esse nível aqui, que é um nível mais grosseiro, em que eu fundo átomos em uma única bolinha. Então, por exemplo, uma cadeia lateral de aminoácido, ao invés de eu ter uma bolinha para cada átomo, eu fundo aquilo tudo numa bolinha maior. A resolução é menor, mas com isso aqui eu posso, por exemplo, simular o vírus da Zika inteiro, posso simular o Covid inteiro com envelope, com as proteínas de envelope, com material genético, e isso é feito com uma certa frequência. Eu tenho um amigo que trabalha no Pasteur do Uruguai, que, para mostrar o funcionamento da técnica dele, ele simulou vários vírus num único trabalho. Isso é uma coisa que é bem acessível. Hoje em dia, com esse tipo de técnica, a gente pode pensar, inclusive, em simular um pedaço da célula, uma membrana, um pedaço do esqueleto, com proteínas de superfície. Isso é factível, tem grupos fazendo esse tipo de coisa. Esse é um termo em inglês, chama-se de coarse-grained. Eu demorei um tempo para achar uma tradução legal para o português e acabei ficando com o termo espanhol, que eu acho que funciona bem. Né? A gente tem um grano grosso, grano fino, e aqui um grano intermediário, e é aqui que eu vou mostrar para vocês que eu vou trabalhar hoje. Quer dizer, esse nível onde eu vejo cada átomo, e eu uso uma física que não considera elétrons. Isso tem algumas particularidades importantes. Com esse tipo de método, eu posso descrever não só a estrutura, mas a conformação molecular. Eu gosto dessa figura porque eu tenho aqui, por exemplo, só uma conformação e aqui eu tenho várias sobrepostas. E a gente vê que aqui a proteína, por exemplo, é bem rígida, aqui a proteína tem uma posição terminal que é mais flexível, e na verdinha eu tenho uma proteína que tem uma região muito flexível, muito plástica, e outra região mais rígida. Então, a plasticidade de proteínas ela é bem variável. Só que do açúcar era sempre muito flexível. Né? A gente vê que o açúcar aqui está sempre se movimentando em regiões muito amplas da superfície da proteína em relação ao seu ponto de ancoragem na proteína. Então, significa que aqui, por exemplo, eu estou vendo esse açúcar apontando para fora. Mas ele pode interagir com essa parte da proteína ou com outras partes da proteína. Então, é quase como um cogumelo que pode tocar regiões muito amplas da superfície da proteína. E aqui são glicanas pequenas. Estou falando aqui de um trissacarídeo, de um pentasacarídeo. A relação normalmente tem em torno de monossacarídeos. Então, seria um efeito muito mais dramático do que a gente está vendo aqui. Por que eu mostro essa figura? Porque para aquelas pessoas que são um pouquinho mais cri-cris e dizem que não acreditam em dado computacional, a Célia era uma que dizia isso sempre para mim, que ela não acreditava em modelagem molecular, nessa coisa de computador. Acho que ela mudou de ideia. Esse é um dado experimental, esse é um dado de RMN. Então, a gente está olhando a sobreposição de conformações obtidas experimentalmente. E, na época que a gente gerou essa figura para uma revisão, a gente só tinha 4 dados desses disponíveis no PDB. Hoje deve ter mais. É muito complicado de obter essas coisas experimentalmente. Então, a gente consegue, a partir de dados de cristalografia, gerar esse tipo de efeito usando o computador com relativa facilidade hoje em dia. Eu não preciso da dificuldade de um experimento complicado como RMN por uma glicoproteína, eu posso fazer isso com uma simulação por dinâmica molecular com relativa facilidade. Eu ia botar uns videozinhos de dinâmica, mas eu não consegui na apresentação, não deu tempo, então, sem videozinhos, infelizmente.
Eu disse que os átomos são ligados sem o efeito do elétron. Para fazer isso, eu preciso dizer como é que eles estão ligados. É muito simples. Eu, na verdade, digo que eu tenho uma mola ligando os átomos. Então, os átomos são as bolinhas e a ligação química é uma mola. E essa ligação ela pode se estirar. Essa equação aqui ela é uma equação que a gente vê no segundo grau, é a lei de Hooke para o estiramento de molas. Essa constante é a força da ligação. Então, se é uma ligação simples, a constante é menor, eu posso estirar mais. Se é uma ligação dupla ou tripla, ela é mais dura, ela estira menos. Então, isso está muito dentro do que a gente entende da química orgânica. Eu tenho uma equação parecida para controlar o ângulo da ligação. Aqui é um pouquinho mais complicado, mas eu controlo o ângulo entre 4 átomos. Então, eu tenho, por exemplo, o controle da rotação ao redor de uma ligação química. E esse talvez seja um dos termos mais importantes para gerar a forma molecular. E esse aqui é só para controlar se os átomos estão num plano, se eu tenho, por exemplo, um centro quiral. Outra equação que a gente vê no segundo grau é essa daqui, não dessa forma feia, mas a gente vê isso também, essa é a lei de Coulomb, que mostra a interação entre cargas. Então, assim, essa física é uma física muito simples, muito básica, ela vem do que a gente aprende no segundo grau. E gera modelos muito elegantes, né? Porque se eu tenho um modelo matematicamente muito simplório, não simplório, que descreve fenômenos complexos, quer dizer, eu consigo reproduzir com alta fidelidade o comportamento de proteínas usando essas equações que são bem simples. De novo, se a gente tem alguma pessoa um pouquinho mais cri-cri, que vai dizer, tá, mas átomos não são ligados entre módulos, isso não existe. Eu sugeriria que a pessoa olhasse espectroscopia no infravermelho. Exatamente isso que a espectroscopia no infravermelho mostra. O estiramento de ligações, de ângulos, de dietas, a gente vê exatamente isso. Então, as bandas do infravermelho representam o comportamento de um estiramento, a gente chama de estiramento elástico, é uma mola. Então, isso responde muito bem ao dado experimental. Quando a gente soma todas as equações, a gente gera o que a gente chama de campo de força. É um termo bonitinho para a gente ter um conjunto de equações que descreve o comportamento de moléculas. E existem vários campos de força, porque eles lidam com essas equações um pouquinho diferentes. Tá? Para alguns tipos de moléculas, a gente tem que calibrar um pouquinho essas equações especificamente. E eu vou falar um pouquinho disso, porque a gente fez isso para açúcares. Tá? Quer dizer, quando eu comecei a trabalhar com isso em 2002, havia só um conjunto de parâmetros para trabalhar com açúcar, chamado Amber-Glycan, ele ainda existe até hoje, e é, digamos, o estado da arte na literatura para trabalhar com açúcares. Mas era um programa pago, hoje em dia, eu acho até que a gente tem versões gratuitas para trabalhar com ele, mas era um programa pago que pedia computadores muito caros para trabalhar, e eu trabalhava com condições um pouquinho mais modestas. Então, a gente acabou trabalhando com uma ferramenta, com um campo de força chamado Gromos, num programa que era gratuito, só que ele não tinha parâmetros para açúcares bons. Então, a gente ficou alguns anos desenvolvendo esses parâmetros. No início dos anos 2010, 2012 até 2015, a gente formalizou o que a gente chama de um campo de força de carboidratos para o gromos, desenvolvido pela gente, que foi parametrizado e validado nesses e em outros trabalhos, e que permite que a gente trabalhe com praticamente qualquer açúcar, aqui são alguns exemplos. E uma coisa que a gente fez, que eu não conheço outro programa que faça, é tomar o cuidado para trabalhar com qualquer tipo de ligação glicosídica que existe na natureza, pelo menos até agora. A gente só escuta falar normalmente da N e da O ligação glicosídica, né? Na cadeia lateral de uma asparagina, principalmente, mas não só, e de uma serina. De uma serina. Só que a gente tem, por exemplo, uma glicosilação na cadeia lateral de uma cisteína, uma ligação com enxofre, vou mostrar um exemplo já já. A gente tem a ligação num fosfato, a ligação à âncora de GPI, e a gente tem também uma ligação a átomo de carbono, de um triptofano. Então, tem outros tipos de ligações que a gente parametrizou. E, comparativamente ao Amber, pelo menos, a gente é muito competitivo. Eu diria que hoje a gente tem 3 conjuntos de campos de força para carboidratos, o Amber-Glycan, o outro chamado CHARM, e o nosso, que eu acho que a gente corre muito bem junto desses. Um exemplo de uma estratégia de validação é essa que está aqui embaixo. O mapa coloridinho é a energia associada ao movimento desses 2 açúcares, um em relação ao outro, uma ligação glicosídica. Então, são 2 pares de açúcares aqui, com tipos de ligações diferentes. Beta 4, Beta 3, aqui uma outra Beta 4, e aqui, por exemplo, uma alfa 4. Em azul, as regiões mais favoráveis, e em vermelho, regiões proibidas. Então, o mapa é um mapa gerado com o nosso modelo, e os pontinhos pretos
são os dados experimentais para essas ligações glicosídicas observados no PDB, que a gente tirou do artigo que eu mostrei antes. Então, a gente vê que os pontinhos pretos estão muito bem dentro das regiões favoráveis que a gente descreve, o que mostra que o modelo funciona super bem, obrigado. No final, se tiver um tempinho, alguém tiver curiosidade, eu explico o que são os pontinhos em magenta. Só que vejam que, às vezes, eu tenho duas regiões azuis. Como é que eu escolho se é essa ou se é essa? Para montar, por exemplo, eu posso usar agora essa referência dessa ligação para montar um polissacarídeo mais complexo. Só que eu tenho duas informações aqui diferentes no modelo teórico. Se eu não tiver, por exemplo, um dado experimental, vou ter que escolher só baseado no modelo teórico. E qual deles que eu escolho? Uma coisa que a gente observou já há algum tempo é que esses vários pontos azuis, se eu submeto eles a uma simulação em água durante um tempo razoável, eles convergem para um único comportamento. Então, eu passo a ter, não várias conformações, mas eu tenho uma população aqui, por exemplo, só para esse vermelhinho, e uma população, ou duas populações aqui para esse pretinho. É como se eu partisse de uma geometria aqui e aqui, mas essa que está aqui, ela vem para cá. E ela, em solução, não fica aqui por algum motivo. Então, a gente usou essa estratégia em vários artigos para construir polissacarídeos complexos, quer dizer, ao invés de usar a geometria de mínimo de energia, eu uso aquela que eu encontro em solução numa simulação computacional. E isso permite que a gente reproduza dados experimentais de RMN sistematicamente. Então, um modelo bem robusto que, no meu entendimento, gera estruturas tridimensionais de açúcares com altíssima fidelidade, muito próximos do dado experimental, e, por conseguinte, nos permite trabalhar, gerar estruturas para açúcares para os quais eu não tenho nenhuma informação experimental. Alguns exemplos disso para ilustrar o que a gente pode observar com esses resultados. Esse é o trabalho de um aluno de doutorado que terminou e não escreve o artigo. Não sei se vocês têm esses problemas, eu tenho uns alunos que terminam e sentam em cima dos resultados e parece que esquecem que os artigos existem e que eles não precisam dos artigos na carreira deles, né? É pavoroso. Tem alguns, então, tem uns trabalhos mais elegantes que eu já fiz que os alunos não terminam a porcaria dos trabalhos. Enfim, e esse é um resultado elegante porque é um peptídeo bem pequenininho, antibacteriano. É uma família engraçada porque tem peptídeos com estrutura parecida e sequências muito diferentes. E, às vezes, quando a sequência é parecida, a estrutura é totalmente diferente. E a gente escolheu eles porque tinha dado experimental para validação e porque tinha isso aqui, que é uma ligação S-glicosídica, que era uma coisa que a gente queria explorar um pouquinho. Então, esse caso é interessante porque o resíduo C-terminal é uma cisteína e o SH está ocupado fazendo uma ligação S-glicosídica, que não é muito comum. Aqui nessa posição terminal não tem muita estrutura para interferir, mas a gente vê que a flexibilidade é reduzida pelo açúcar. O interessante é que na O-glicosídica, que está aqui em cinza, a posição de ligação dela, eu aumento a flexibilidade nessa região. E, ao mesmo tempo, reduzo a flexibilidade numa região vizinha, que é uma pequena hélice, essa daqui. Essa redução acontece porque essa glicosilação aqui, essas figuras estão alinhadas de propósito, ela aumenta o teor de hélice nessa região. Então, um monossacarídeo ligado numa alça, ele gera um efeito que se propaga ao longo da estrutura peptídica, aumentando a flexibilidade em umas regiões e reduzindo em outras regiões, promovendo, inclusive, formação de estrutura secundária, de hélices. Então, isso é fácil de ver num sistema pequeno como esse, mais fácil que se eu botar uma proteína grande. Se eu removo, por exemplo, o açúcar na curva em preto, agora eu tenho uma hélice que ela não é tão estável ao longo do tempo na simulação. E isso eu consigo comparar com os dados experimentais disponíveis, como o dicorismo circular. Eu vou sair um pouquinho agora dos açúcares e vou entrar em moléculas sintéticas para primeiro mostrar a lógica de uma ferramenta que a gente desenvolveu e depois eu vou retornar a aplicar ela para açúcares. Tá? Essa ideia surgiu com um artigo que a gente fez com o professor Eliezer, não faz muito tempo, uma colaboração que acabou saindo numa revista super bacana, no Advante de Chimia, e inspirou a gente a aplicar, desenvolver essa ferramenta, mas isso acabou saindo com uma molécula que a gente estudou por conta da cooperação com Nottingham, mas é outro trabalho que o aluno senta em cima e nunca escreve. Então, esse é um modulador beta-adrenérgico, a gente começou a trabalhar com ele por causa dos adrenérgicos do pessoal de Nottingham, mas aqui não tem o receptor. Cada ligação que tem essa setinha em volta é uma ligação que pode girar. Então, ela define a forma da molécula. Se eu organizar agora todas as formas que essas ligações podem adotar em solução numa distribuição, eu posso observar assim como essas gaussianas.
Então, vamos pegar, por exemplo, esse ângulo verde, eu tenho uma distribuição, um modo aqui, ele é quase unimodal, porque eu tenho a principal, o ponto aqui em 180 graus, e tenho duas populações pequenas aqui em torno de 60 e menos 60. Se eu pegar, por exemplo, esse pretinho, eu tenho uma distribuição de duas populações que existem em solução. E eu posso observar, isso é fácil de fazer, que, digamos, esse modo aqui, digamos, da pretinha, ela só acontece com esse modo da lilás, ela não acontece com esse modo da lilás. Então, eu posso começar a cruzar essas populações para identificar quais são as populações que, de fato, existem em solução. A gente vinha fazendo isso na mão, alunos que programam, a gente pode automatizar isso e identificar automaticamente todas as populações de conformações que existem para essa molécula numa simulação computacional longa. E aí eu posso representar isso numa rede como essa, que nem a gente faz com biologia de sistemas, onde cada nodo é uma conformação dessa molécula em solução e cada conector é a interconversão de conformações. Então, para essa molequinha, eu vejo que eu tenho aqui 4 conjuntos de conformações principais, sendo 2 majoritárias, 2 minoritárias, e que elas formam um grupo. Quer dizer, essa aqui fica se interconvertendo com essa fica se interconvertendo com essa, e às vezes elas trocam entre si. Isso não é só uma curiosidade, né? Isso tem algumas implicações importantes, eu vou dar um exemplo pelo menos de uma delas, mas pensem assim, se eu tenho em solução um grau, uma variedade muito grande de conformações, eu tenho um estado de entropia maior. Lembra, a entropia está relacionado à desordem, ao grau de ordem do sistema. Então, a entropia é muito alta em solução. Quando o fármaco se complexa no receptor-alvo, eu tenho uma ou poucas conformações, então a entropia cai muito. E isso é desfavorável termodinamicamente. Então, inclusive, a gente chama isso de custo entrópico de complexação. A molécula sai de um estado de alta entropia, de alta desordem, para uma de baixa entropia. Então, se eu tenho um mapa desse mais ou menos complexo, isso está associado à entropia da molécula em solução. Eu posso, por exemplo, ter um derivado dessa molécula que tem maior diversidade conformacional em solução, então significa que a molécula tem maior entropia em solução, logo, ela vai ter um custo maior a pagar quando se complexa, então ela tende a ter menor afinidade, só por conta da saída da solução para o receptor. Então, isso ajuda a gente a tentar entender esse processo, e uma das ideias é explorar isso para estimar esse custo entrópico de complexação. E isso pode ajudar a desenvolver métodos mais precisos para estimar a afinidade da molécula pelo receptor-alvo, né? Lembrando, né, o KI está relacionado a ΔG de interação, e ΔG é a diferença da molécula no estado livre em solução pelo estado complexado. Normalmente as pessoas só olham para o estado complexado, mas o estado livre é um dos elementos que define a afinidade. Outra coisa é que isso me permite agora brincar com um conceito que farmacologicamente é bem conhecido, que é de saber se estou vendo um processo de seleção conformacional ou de indução conformacional. Se eu sei quais conformações eu tenho em solução e eu sei qual que eu tenho no receptor, eu posso caracterizar se é uma seleção ou uma indução. Aquele mesmo caso, essa mesma molécula, se eu olho agora as conformações que eu tenho em solução e as que eu tenho complexadas, essa aqui é a bioativa, então tem uma minoritária complexada que não é a bioativa e eu tenho a bioativa que é complexada. Isso vem em dado experimental. Eu vejo que eu primeiro seleciono essa conformação da solução e depois eu induzo outra conformação. Então, tem um processo de seleção primeiro, seguido de um de indução. Mas, se olhar com cuidado, tem uma conformação minoritária aqui, que é exatamente a bioativa. Então, provavelmente, esse processo não é uma indução conformacional, mas é só uma seleção de uma etapa de uma conformação minoritária. Então, isso, inclusive, tem impactos em como eu construo modelos para entender a energia livre desse processo. Então, a gente está tentando aplicar também isso a outros casos. Saindo de moléculas sintéticas agora, então, retornando para açúcares, a gente aplicou, por exemplo, isso a essa molécula aqui, chamado GMI 1070, é um análogo de CLU Lewis, que tem uma proposta para uso na anemia falciforme. E são moléculas um pouquinho complicadas de estudar conformacionalmente, são relativamente complexas. Então, esse é o trabalho de um aluno de graduação, e a gente vê, por exemplo, que essa aqui, de longe, é a parte que determina a complexidade de conformação da molécula, mas essa estrutura aqui, que é análoga ao núcleo do SLEX, ela é muito, muito rígida. Mesmo em simulações muito longas, ela fica quase que 100% do tempo em uma única conformação. Então, isso permite, isso usando aquele método anterior, isso permite a gente identificar claramente que, na verdade, essa estrutura em solução ela é rígida, ela é estática, ela só fica daquela forma, ela não varia.
E eu posso comparar isso com o substrato natural, o ligante natural de selectinas. E eu vejo que eles são muito parecidos. Então, se eu tenho um derivado aqui que muda essa forma, isso diminuiria a atividade desse derivado. E então eu posso antecipar um pouco a atividade da molécula antes de estudar a complexação dela com o receptor. Depois eu posso até explicar um pouquinho disso, não quero me alongar muito. Outra aplicação disso, recentemente, a gente desenvolveu parâmetros para chalconas e flavonoides. Flavonoide é uma molécula meio boboca, né? Porque ela é muito aromática, toda rígida, não tem muito o que variar no flavonoide. Então é fácil de modelar o flavonoide. A complicação é o açúcar que se liga no flavonoide, e é esse o nosso interesse. Então a gente parametrizou isso, desenvolveu parâmetros para trabalhar com isso. Chalconas são mais complicadas. As chalconas têm essa região central, que é uma região alfabética insaturada. Quer dizer, eu tenho aqui a carbonila, que eu tenho uma ligação dupla. É difícil ter dado experimental para mostrar como que é a geometria dessa região. A gente gastou um tempinho para calibrar isso. E agora a gente tem um modelo que funciona super bem para esse tipo de sistema. Para dar uma ideia de aplicações disso, se eu tenho chalconas não glicosiladas, a gente tem, por exemplo, só 2 conformações em solução. Quando eu glicosilo, olha como é que aumenta a complexidade de conformações em solução. Então, ao introduzir o açúcar, eu criei um monte de formas novas que vão poder interagir com outros padrões moleculares. Isso é uma advertência a quem trabalha com química medicinal, porque às vezes a gente coloca um grupo funcional pequeno, a gente acha que não vai fazer muita coisa, e ele esculhamba todo o perfil conformacional da molécula, vai aumentar a entropia da molécula em solução e vai baixar a afinidade dela por conseguinte. Outra advertência, isso aqui é feito em solvente orgânico, que é onde eu tenho dado espectroscópico para comparar. Se eu saio para a água, que é onde eu tenho o solvente biológico, olha como é que aumenta a complexidade conformacional da molécula. Então, a introdução da água, de formas que podem interagir com o meu receptor biológico, dificultando mais ainda o entendimento de como é que são esses reconhecimentos moleculares. Então, isso é uma advertência a algumas conclusões baseadas em dados espectroscópicos em solvente orgânico. Como raramente a gente faz em água, então é bom sempre ter um cuidado com o que vem direto do RMN. Mais um exemplo nessa linha, esse mais um só para a gente encerrar, está tentando avançar num trabalho com estudo de ácido siálico. Né? Ácido siálico é uma família de resíduos que tem algumas implicações bem interessantes. Tem um autor, inclusive, que sugere que, em algum momento da evolução, a escolha pelo tipo de ácido siálico que a gente teve marcou a nossa resistência a patógenos, porque em determinado momento da evolução a gente deixou de ter um tipo de ácido siálico e passou a ter outro. Então, teria sido uma estratégia de proteção. Então, por exemplo, se eu tenho resíduos anoméricos alfa, beta, eles estão especificamente localizados em alguns tipos de organismos, então tem uma especificidade muito interessante de alguns ácidos siálicos para alguns tipos de micro-organismos. Então, para dar um exemplo, aqui embaixo, nessa linha, que está em B, mas a segunda linha é o dado teórico do nosso modelo, e a primeira é o dado experimental. Então, a gente pode ver que, por exemplo, nesse daqui, a gente reproduz exatamente quase o dado experimental. A exceção, esse daqui não tem problema, porque essa cadeia lateral aqui de fora. Mas esse aqui, por exemplo, a gente já não consegue reproduzir bem. A gente já tem uma diferença razoável, então o nosso modelo ele tem dificuldade de lidar com algumas especificidades desses resíduos. Eu vou abordar já o que a gente está fazendo para resolver isso. E o ácido siálico tem coisas bem interessantes, porque ele tem ligações glicosídicas que não tem em outros açúcares. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma ligação alfa-2,3, eu tenho alfa-2,4, alfa-2,8 e 2,6 são coisas que a gente não encontra em outros açúcares. Isso significa que são arcabouços moleculares que não existem em outros tipos de açúcares que podem gerar fenômenos moleculares muito particulares. Então, a gente está tentando estudar isso e calibrar todos esses tipos. Então, a gente já tem resultados para todos esses tipos de ligações, e a gente está agora no refinamento frente a dado experimental, porque, pelo menos, o nosso conhecimento não existe estudos mostrando como essas ligações se comportam em solução e como que isso impacta no reconhecimento molecular. Então, o último exemplo, que é uma maneira de responder aquele problema que eu comentei antes do modelo, o nosso método ele funciona bem para reproduzir a conformação majoritária do açúcar, mas ele não funciona bem para reproduzir equilíbrios de conformações. Alguns açúcares transitam entre mais de uma dessas conformações. Eles têm um equilíbrio, né, entre as cadeiras disponíveis, às vezes eu tenho uma cadeira em bote torcido. Então, eu tenho umas vias de interconversão entre essas formas e eu preciso de modelos capazes de descrever isso. Isso nos interessa muito também para entender aquele dado original que eu mostrei das conformações torcidas.
Se eu não tenho um modelo que descreve bem todas essas conformações, mas só descreve a majoritária, eu não tenho um modelo para quantificar aquelas energias de forma a entender por que uma enzima distorce ou não um monossacarídeo, o seu substrato, enfim, ou um receptor deforma um açúcar. Eu preciso de um modelo de fidelidade um pouco mais elevado. Então, esse é um exemplo só, a gente está ainda avançando no trabalho, no resultado preliminar, mas esse é um exemplo para a idose, que é um dos açúcares mais chatinhos para isso. A idose, ela coexiste nas duas cadeiras em solução. E aqui, para quem conhece simulação, uma simulação tremendamente longa, são 50 microsegundos, isso pode parecer muito pouco experimental, mas eu posso, inclusive, garantir com esse tempo de simulação que a gente praticamente esgotou as possibilidades de conformações dessa molécula. Então, aqui para mostrar que a gente consegue descrever equilíbrio entre conformações, e essa proporção ela é melhor vista se a gente olha o dado experimental de RMN. Então, a gente vê aqui o dado experimental do acoplamento vicinal, para quem conhece, e a gente bate exatamente com esse dado. A gente, inclusive, pode ver que esse dado converge ao longo do tempo e a gente chega no final da simulação a um dado muito sólido que não depende do tempo de simulação, que ele é, enfim, definitivo. Mesmo o erro cumulativo em Hertz ele é muito pequeno para esses dados. Então, o que a gente está fazendo agora é extrapolar isso para todos os açúcares possíveis, de forma a ter um modelo que a gente acredita que vai ser o modelo mais fino para explicar o comportamento de carboidratos na literatura. Como mensagem final, sim, principalmente para os alunos, lembrem que açúcares são muito diversos quimicamente, são muito comuns na natureza. Tinha uma estimativa de que 1/3 das proteínas devia ser glicosilada na natureza, hoje acho que esse número está em 1/5, número mais sólido, mas tem uma grande chance de que as proteínas que vocês trabalhem sejam glicosiladas. Então, é uma reflexão que vale a pena ser feita. Nem sempre ela é tão fácil, mas ela é viável. Às vezes, uma banda num gel de eletroforese, se a proteína é purificada, já te dá essa informação quando você compara com a massa da sequência de aminoácidos. São tremendamente importantes uma série de fenômenos biológicos e patológicos, são muito difíceis de obter experimentalmente para estudar e muito difíceis de cristalizar, e por isso que a gente vê pouca gente trabalhando com alguma dessas coisas. Em contrapartida, eles são mais fáceis de modelar do que proteínas, eles, por exemplo, não enovelam e trocam de estados muito rapidamente, então consigo ver como eles se comportam com bastante segurança em simulações. A gente tem campos de força de alta qualidade disponíveis. Se vocês não quiserem usar o nosso, eu posso chorar, mas tem outros da literatura que funcionam bem, que vocês podem utilizar. Então, não tem muita desculpa hoje para um teórico não colocar essas coisas. Os modelos são de alta fidelidade, ou são factíveis, modelo de alta fidelidade, a gente consegue ter respostas sólidas sobre esses modelos. Então, enfim, incluam os carboidratos nos trabalhos de vocês. Para finalizar, o pessoal que se envolveu nos dados que eu mostrei para vocês, já dá para ver que alguns saindo, esse movimento dos alunos saindo. Então, por exemplo, esse trabalhou no mestrado, no trabalho de análise do banco de dados, vai fazer doutorado em Praga. Esse foi para Neoprospecta, um aluno de graduação excepcional, e alguns doutores que agora estão todos no exterior fazendo pós-doc, alguns outros colaboradores. E agradecer principalmente aos órgãos de fomento. Daqui eu vou destacar o nosso programa, a CAPES pelas bolsas que ainda estão sendo pagas, significa que não está pagando quase nada de bolsa mais, né? A FAPEGS ainda tem dado algum apoio, embora pequeno dentro das possibilidades do Estado, mas principalmente o Senapad pela figura do Santos Dumont, que é o supercomputador brasileiro que tem sido um game changing na nossa vida. Espero não ter sido muito confuso, o pessoal não tenha dormido, e estou à disposição de quem tiver alguma curiosidade, alguma coisa sobre isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, Cris. Nossa, Hugo, excelente palestra, assim, que a gente não sabia, e quem não sabia começa a saber. Você tira essa apresentação para a gente poder... Claro. Deixa eu parar o compartilhamento. Tá gravando isso, tá? Você se incomoda de sair não, do... Tá? Agora, vou tentar não falar bobagem. Todos, agora nesse semestre, a gente tem uma página no YouTube para poder ser acessada em breve pelo próprio site da pós-graduação. Bom, eu tenho algumas perguntas, mas eu tenho certeza que deve ter gente querendo fazer pergunta também. Está aberto, então, para perguntas. Quem está interessado? Até agora ninguém colocou o nome na fila. Não. Jorge? Sistemas alienígenas. Quer fazer uma pergunta? Pode ser? Pode?
Parabéns, Hugo. Beleza? Trabalho, fazia tempo que eu não acompanhava teus novos passos. Beleza. O estudante deve estar perguntando se com essa simplicidade desse tema que ele trabalha, né? Né? E quão fácil foi para mim orientar o Hugo no doutorado. Foi facílimo. Porque quando ele veio, eu falei, Hugo, não entendo nada desse negócio, mas eu confio no seu taco. E deu no que deu, tá aí, olha. Então, mas foi, foi uma convivência espetacular. O Hugo é uma pessoa formidável, pesquisador genuíno, que foi um presente que eu recebi lá do Eliezer, né? E foi, como eu disse, um período muito produtivo, muito agradável. De vez em quando ainda sai uma coisa ou outra junto aí, né? Verdade. Pois bem, eu queria saber o seguinte, Hugo, você falou aí que uma coisa óbvia, mas que muda muito o jogo é quando sai do meio não aquoso para o meio aquoso, né? E que seguramente isso faz logo uma mudança fantástica nas conformações dos carboidratos, e isso altera muito as perspectivas de funcionamento, por exemplo, na área da farmacologia. Muita gente trabalha só com solvente orgânico e acha que quando entrar em água vai ser moleza. E não vai ser, mesmo que seja solúvel, né? E temperatura? Como é que a temperatura opera nisso aí? Os experimentos são feitos em uma temperatura padrão, né? Uhum. Me diga lá, como é que é isso aí? Quando a gente começa a aumentar a temperatura, se eu tenho uma única conformação numa distribuição aquelas gaussianas que eu mostrei, ela vai abaixando e achatando. Então, eu começo a ter mais estados conformacionais disponíveis no meio. Se eu tenho mais uma população, elas vão interconverter mais rapidamente e eu posso, inclusive, fundir essas populações numa única mistura braba de formas. Então, eu continuo tendo as formas que eu tenho antes, mas eu passo a ter outras no meio. Aí vai depender da característica molecular de quanto isso vai impactar, de qual é o sistema. Para proteínas, por exemplo, a gente sabe que uma proteína termorresistente ela é mais rígida que uma proteína psicrofílica, que trabalha a temperatura menor, que ela tende a ser mais flexível. Para moléculas, a gente também tem alguns efeitos como esse da temperatura. Então, talvez para esses estudos em situações extremas, isso começa a ser bem interessante, sim. Inclusive, em termófilos, tem açúcares que a gente não encontra em mesófilos. Em micro-organismos que crescem a temperaturas elevadas, tem alguns açúcares particulares que a gente acha, a literatura entende, que podem estar associados à resistência a alta temperatura. Seguramente deve ser devido mais à pulsão de carboidrato do que da própria proteínas, né, nesses casos de micro-organismos que convivem em temperaturas, às vezes, praticamente incompatíveis com a vida. Né? Tem as duas coisas. Tem uns mecanismos que ajudam na proteína, mas essas proteínas mais glicosiladas tendem a ser mais rígidas, mais estáveis à desnaturação, mais resistentes à temperatura, e dependendo do açúcar que a gente coloca, ela fica ainda mais resistente. Com certeza. Esses efeitos são bem, bem dramáticos, sim. Se tiver... A gente até tinha vontade... Desculpe. Pode falar. Não, a gente até tentei algumas vezes um projeto de glicoengenharia de proteínas. Como eu posso transformar uma proteína em glicoproteína em E. coli, transforma E. coli para glicosilar a proteína, então a ideia era gerar uma proteína termorresistente que não era antes através da glicosilação. Aí faltou foi dinheiro em alguns momentos para conseguir desenvolver a ideia, mas as pessoas fazem engenharia de proteínas olhando para a parte proteica, mas não adicionando grupos não proteicos na história. Se tiver vida em Marte, quais serão os carboidratos que tem lá? Essa pergunta. Eu sugeriria que tem glicose. Meu aposta seria que teria glicose igualzinha. É bem interessante isso. Boa pergunta, Jorge. Se tiver carboidrato, né? Qual carboidrato que sobrevive em Marte? E é muito engraçado, você falou uma coisa que na tua palestra que eu acho que vai ficar na cabeça das pessoas, porque a maior parte dos alunos aqui
né? Eles trabalham muito com a parte de biosistemas, né? Endócrino, fisiologia, farmaco e tal. E a gente fala muito em proteína, tem um grupo grande aqui na nossa pós-graduação que trabalha com obesidade, diabetes, etc, etc. Né? E sempre o carboidrato é olhado como a fonte de energia. Né? E quando você fala até que a glicose vai estar em Marte, né? E a gente pensa em glicosilação de proteína, né? Principalmente em caso de diabetes, em que você tem uma quantidade de glicosilação de proteína alta, né? Isso aí pode mudar, eu espero que mude a maneira disso. Mas eu tenho um outro interesse, que é o interesse na inflamação. Né? Com os nossos trabalhos de inflamação, e a gente já conversou um tempo atrás sobre isso, né? Um dos principais, não só na inflamação, mas em todos os sistemas patológicos, um dos principais receptores de carboidratos que a gente vê, que são as selectinas e outras lectinas, né, que eu já trabalhei. Elas são extremamente interessantes, até não só porque ela modula a resposta inflamatória, mas também, por exemplo, em leucócitos, as selectinas, né, a estimulação de selectinas dos seus pelos receptores, né, os receptores selectinos, elas modulam a formação de microvesículas, que hoje, tá, essas vesículas extracelulares estão no boom. Né? E aí eu te pergunto, o que você tem estudado essa parte, além da estrutura dos carboidratos e essas conformações, você tem visto tem estudado esses receptores de carboidratos? Porque isso é extremamente, eu acho que isso é a coisa que vai modificar daqui para frente como a gente está olhando receptor. Né? Porque você mesmo mostrou aquele monte de proteínas que tem várias conformações com carboidratos diferentes, vários, o que pode modificar a afinidade dele. A gente já começou a trabalhar uma época com selectina, a gente conversou, né, uma época, e até que foi um negócio que a aluna perdeu o artigo porque ela sentou em cima do trabalho, e a gente tinha um resultado interessante sobre selectinas e ela não escreveu o artigo, alguém publicou na frente no revistão. Eu estou a fim de fazer um exoma desses alunos que sentam em trabalho. Quem sabe a gente tem uma conformação genética, né? É bem provável. Mas uma coisa que a gente fez, que acho que veio também de conversas contigo, a gente modelou a AGP, que era uma proteína que tem cristal dela, mas não tem açúcar nenhum. E a gente tomou cuidado de fazer com algumas glicoformas e, inclusive, de considerar a adição de ácido siálico que ela tem em alguns momentos na inflamação. E aí gerando epitopos que facilitam a ligação com a selectina e que talvez se torne um elemento mediador da inflamação em alguns momentos. Quer dizer, um carregador de fármacos que pode começar a ter um papel na inflamação. Isso a gente brincou um pouco naquela época, e agora com esse modulador de selectina, a minha ideia é entrar na complexação dessas moléculas nas proteínas-alvo e tentar entender como é que essas moléculas funcionam melhor ou pior, talvez até chegando ao ponto de pensar em construção de sinal, onde o receptor está na membrana e está ligado a outras coisas. Isso tudo é factível hoje. Inclusive porque hoje em dia isso é bem difundido, quer dizer, hoje em dia há muito tempo, já se sabe que tem um grupo, a gente também tem trabalhado com células tumorais, essa variação de carboidrato da célula tumoral faz com que a célula tumoral responda de maneira diferente também. Então, essa modulação dessas... Uma coisa interessante é que nós temos um grupo aqui no nosso programa que trabalha com nanofármacos. Uhum. E dentre esses nanofármacos, até o Amir está aqui, que eu estou vendo aqui, uma das poucas pessoas que eu estou vendo na minha tela, né, trabalha com o grupo do professor Ralph, eles trabalham com nanofármacos para diagnóstico e terapia de câncer e outras doenças. Eu acho que essa coisa do nanofármaco e da nanotecnologia no carboidrato, com modulação de resposta de carboidratos, de moléculas glicosiladas, pode fazer toda a diferença, né? Você poderia, por exemplo, colocar algum açúcar ligado na nanopartícula que vai ter reconhecimento por uma proteína específica que está super expressa num tumor. O que eu acho que dificulta muito isso é obter esses açúcares para estudo.
A química sintética de açúcares ela é bem complicada. Então, fazer síntese orgânica desses compostos é um desafio grande. O NIH teve um projeto de fomento bem grande recentemente sobre, quer dizer, tem alguns anos, acho que está concluindo agora, sobre desenvolvimento de tecnologias para contornar esses desafios com carboidratos. E aí fundaram várias empresas a partir de grupos de pesquisa e tem algumas coisas muito legais nesse sentido, de como isso pode facilitar o processo de pesquisa, alguns desses modelos. E uma síntese de carboidratos ainda é um problema chatinho. Você obter recombinante, você não consegue produzir recombinante açúcar e sinteticamente também para ligar, por exemplo, a nanopartícula é difícil. Colocar esses açúcares pendurados em alguma molécula, não fica mais fácil pendurar açúcar? Você tem que ter o açúcar, né? E aí como é que você obtém um açúcar e como é que se liga, né? E é aquela coisa que eu comentei, que a gente não se dá conta de que é um mecanismo que não é baseado em molde, é baseado numa série de enzimas, cada uma reconhece uma região da proteína e vai adicionando açúcar conforme vai reconhecendo aquela região, o que é menos específico do que a síntese baseada em molde. Então, tu teria que ter um monte de enzimas, talvez, para conseguir sintetizar aquela estrutura e aí fazer uma glicana, digamos assim, human-like, que você pudesse adicionar numa região. Tem coisas nessa linha, tem gente trabalhando nessas coisas. Essa coisa, por exemplo, de você transformar E. coli para produzir glicanas, eu vi primeiro de um grupo, foi um cara na Suíça que fez isso com um aluno dele, que é um argentino, que fundou uma empresa, está no Canadá, e eles produzem coli com operons diferentes, que produzem glicanas diferentes para serem utilizados como antígeno vacinal. Então, eles vão gerando o antígeno vacinal em quantidade, usando coli transformada para ter açúcar. Então, tem um espaço aí bem interessante de produção de coisas para explorar. Inclusive, eu concordo plenamente contigo, se pendurar um açúcar na superfície de uma nanopartícula, isso pode ser uma coisa bem, bem legal. Isso é bem, bem interessante mesmo. Bom, tem mais perguntas? Oi? Desculpa. Oi, tudo bom? Oi, tudo bem? É porque eu não consigo ver, eu fiz alguma coisa que eu não consigo ver a tela toda, só me vejo o Hugo. Não vejo mais ninguém, só um pedacinho aqui. Por favor, Amir. Eu tento... Se você quiser perguntar em inglês... Falando português, mas eu mudar língua. Eu forçar. Okay. I just give a little bit about the ongoing research about the carbohydrates research in cancer. Just a little, and it's related to my project. Recently, from the bottom up, from the molecules to bigger complex structures, scientists try to use the simplest material, and the material will give them cheap and easy application. And this is the way we're trying to do with my professor Rolf. Recently, they use from the simplest component like glucose, or sometimes with juice, sometimes with the vitamin C, sometimes with the vitamins, because they are basically carbohydrates. And another approach is that with conjugating some amino acids inside the synthesis method. For example, they're going to make a complex system. They're going to make a complex system with the which containing amino acid parts. These amino acids usually attached to the cancer cells amino acid transporter, and in this way, the system which synthesized, for example, with the microwave method, or let's say hydrothermal method. Your connection is failed. They make their particles disperse. Okay, I try to change my place. Just give me a second. Perhaps turning off the camera
could facilitate? Yeah, sure. This synthesis method, I think it's better right now, yeah? Yeah. These particles go inside the cells and give a signal for in vivo and in vitro. They give signal. When they synthesize from the smaller molecules, smaller carbohydrates, they make some sheets, like graphene-like sheets, that they are responsible to emit and submit the light from each other. When they expose to the radiation of the UV or possibly to irradiation of the normal light, like the light we use in our daily life. So the important issue is that with the manipulating, with the engineering, maybe with the carbohydrates, we might be able to synthesize some carbohydrates that they have extra. They have an external part which could transfer drug, transfer radiolabel molecules. They were able to transfer, I don't know, other small molecules that they are bioactive. So in my project, we currently use the smallest carbohydrates to synthesize with the microwave method carbon sheets that they contain amino acid edges, that edge is able to transfer into the cell. Okay, falando completo matters. Cristina, I finished, yeah. I could understand everything because it was failing, but I don't know if Hugo has some comments to do about that. No, it's. I was thinking perhaps at some moment. Currently, we are able to produce atomistic models for not necessarily atomistic, but we can produce models for nanoparticles, entire nanoparticles, with their content and with something attached to their surfaces. So it's possible to see how they interact with membranes, for instance, or with some other proteins. So this kind of study nowadays is quite feasible. We can produce this, I think, really good models to mimic these processes. So we could help in some moment. Yeah. They recently started to, and they are not very hot. You know, the focus is still not transferred to this area because they are simple usually, and simple usually don't interest high impact journals. For this reason, they are. I'm sure in near future this field will be able to produce some marketable products. Even they can be used in hospital. They can use in reality, not just in, for example, in articles. And I will try to talk with you about this issue, and sure. I will send the email. Yeah, sure. Thank you. With a pleasure. Thank you. Bom, deixa eu falar em português com todo mundo agora aqui. Infelizmente, a gente tem que terminar por aqui, porque daqui a pouco vai ter uma aula. E a gente tem os nossos Zooms aqui, ficam brigando aqui, né? Hugo, muito obrigada. O professor Hugo está à disposição, né, Hugo? Já coloquei você à disposição. Quem quiser entrar em contato com ele. Vou botar meu e-mail aqui no chat. Parabéns, Hugo. O seu trabalho é muito lindo, né? Está aqui no chat o e-mail do Hugo. E quem quiser entrar em contato com ele, e só tenho a agradecer, Hugo. Foi uma fantástica, assim, um conhecimento absurdo para a gente. Obrigado, tá? Obrigado a todos. Vamos terminar a nossa sucupira. Os alunos, por favor, avisem aos seus orientadores que eles têm que enviar tudo que a gente pede, tá?
Então, para vocês continuarem a ganhar bolsa. Vocês ganharam bolsa nova, Hugo? Você diz nesse edital do CNPq? Não. O estado do CNPq, eles tiraram uma e deram outra. Na da CAPES, eles transformaram 3 em empréstimo, então a gente vai perder 3, e no CNPq a gente vai perder 2, pelo menos, se eles derem todos que estão dizendo para dar. Então, só perca, só perda. Eu também, a gente teve uma perda grande aqui também. A sorte é que a FAPERJ conseguiu segurar um pouquinho. Mas, enfim, conseguiu segurar os mestrados, né? Porque eles tiraram todos os mestrados, né? Então, É difícil. tá difícil. Mas a gente chega lá e aí na próxima semana nós temos a doutora Sara Gemini, que é uma bióloga italiana que trabalha atualmente, estava trabalhando em Metro e agora está trabalhando na Unigranri, que vai falar sobre metabolismo ósseo. Então vai ser bastante interessante. Hugo, se você quiser, a gente pode te mandar toda quinta-feira ao meio-dia. O site é sempre, o link é sempre o mesmo, tá? Vai ser um prazer se você quiser assistir. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado de novo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, amigo. Obrigada.